Hoje nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, mas antes eu quero avisar os líderes de célula que amanhã eu passo aí a orientação para as células, porque eu preferi primeiro passar o texto e amanhã eu passo para o grupo lá dos líderes de célula. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um ato de fé e coragem. Parece nome de filme, né? Sabe aquele filme? Vem assim? Um ato de fé e coragem. Nós vamos ler o texto de Esdras 1:5. Gente, Esdras 1:5. Onde que fica Esdras? Esdras fica depois de 2 Crônicas. Vai achando aí. Vem Reis, Crônicas, depois vem Esdras. Primeira, o livro de Esdras, capítulo 1, versículo 5. Nossa, coloquei todo mundo para exercitar agora, hein? Amém aí? Vamos lá, Esdras capítulo 1, versículo 5. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Amém? Esse texto de Esdras, ele traz uma mensagem de quando o rei Ciro da Pérsia, ele foi despertado pelo Senhor para que ele mandasse ali uns irmãos a construir lá, levantar o templo de Jerusalém novamente. Anteriormente, né, Nabucodonosor tinha levado para o exílio babilônico, né, levou todos para lá, e nesse tempo do rei Ciro, né, Deus despertou isso no coração dele e ele mandou de volta aí alguns para se construírem o templo, né? Quem já construiu alguma coisa assim nesse sentido de construção mesmo, pegar e construir? Não precisa ser completo, mas uma reforminha, um trabalho, né? Quem de nós já fizemos isso? Dá trabalho? Dá trabalho? Dá trabalho, Emerson? Né? Cadê o Luizão? Dá trabalho? Muito, né? Pois é, esses homens, eles foram enviados com esse propósito, erguer o templo do Senhor. O que eu quero nessa noite é evidenciar para os irmãos que em todo tempo, tanto no passado, quanto no presente e quanto no futuro, vai ser sempre dificultoso fazer aquilo que nos é mandado, que Deus ordena. Em Esdras, nesse texto, não foi diferente. Foi muito dificultoso esse tempo. Nós vamos ver, no decorrer do texto, do contexto, que Ageu, que participou desse período também, ele nos trouxe essa parte das dificuldades que teve, né? Mas nós em Esdras capítulo 2, só para que vocês se situem, né? Esdras capítulo 2, tiveram pessoas lá, aquelas pessoas em volta de Jerusalém, ou até mesmo algumas que estavam vivendo em Jerusalém, tiveram pessoas que foram contra, não queriam que construísse o templo novamente, erguesse de novo o templo de Israel. Então, teve ali no meio pessoas que tentaram desanimar esse pessoal que foram para construir. Teve pessoas ali que contaram mentiras. Teve pessoas que testemunharam para o rei algo para poder desvirtuar. E aí não teve jeito.
mesmo assim, porque era uma ordenança do rei, eles tiveram que construir. Eles falaram: não tem jeito, então vamos infiltrar as pessoas nesse meio e vamos tentar dissipar isso. Foi isso que aconteceu lá naquela época. Em consequência disso, vamos ler Esdras 4:12, para que vocês possam... Esdras 4:12. Pouquinho para frente aí. Olha lá, essa é a carta que eles mandaram para o rei, para vocês entenderem a gravidade do negócio. É bom o rei ficar sabendo que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparo nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízos. Não tinha nada, essa segunda parte, não existia isso, mas eles queriam impedir esta construção lá, né? Só que era muita responsabilidade para os judeus. Eles estavam construindo a casa do Senhor, né? A casa onde o Senhor iria habitar, o segundo templo. O primeiro templo foi um templo majestoso, né? E o segundo também é o que se esperavam deles, né? Esdras 3:2 tem um ponto importante que precisamos observar. Então, 3:2. Então, Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seutiel, e os seus companheiros, começaram a construir o altar de Deus de Israel, para que nele sacrificassem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então eles começaram com o altar, essa construção, para fazer sacrifícios. Holocaustos vem sacrifícios para eles. Então era um ato, por isso o título, que era um ato de fé e de coragem, porque a vizinhança deles ninguém queria. Você imagina vocês serem enviados, eu ser enviados, nós sermos enviados para um lugar onde a gente sabe que a vizinhança não nos quer lá. Seria difícil para nós? Com certeza, para eles eram. Então era um ato de coragem e de fé, porque eles acreditavam no Senhor. E o objetivo deles era fazer holocaustos ao Senhor e ali erguer o templo, né? Isso tudo que eu estou falando aconteceu do versículo 4 a 5 de Esdras. Não, peraí que eu pulei um negócio aqui, peraí. O que eu quero tirar dessa história? O que eu quero tirar dessa história para passar, para que nós possamos refletir no dia de hoje, nessa noite? A princípio, 2 pontos. Primeiro, se fez necessário que alguns deles se dispusessem. Se dispusessem de forma corajosa e de forma... falar, não, eu quero ir lá construir o templo do Senhor. Quem eram esses? Sacerdotes, levitas, pessoas que estavam realmente empenhadas no reino do Senhor. Eles falaram, não, eu quero ir. Assim como hoje você e eu, nós podemos dizer assim, não, eu quero construir o templo do Senhor, eu quero participar desse templo, da construção do templo,
Esse templo que eu estou mencionando aqui, nós vamos ver também que tudo bem que nós estamos construindo, estamos fazendo a manutenção, mas não é da manutenção nem da construção que nós vamos falar aqui hoje. O outro ponto que eu destaco aqui é que eles se dedicaram. Vê bem, esse pessoal saiu da terra que eles estavam. Eles saíram de lá, apesar de exilados, eles tinham um rei que respeitava os judeus, que cuidava dos judeus, e eles foram para um lugar construir, no lugar ruim, que não queriam eles lá. Então eles tiveram que se dedicar ao trabalho que foi designado a eles. E a primeira coisa que eles fizeram foi o que mesmo? O altar de ofertas, né? Esses dois pontos eu queria falar com vocês. Vamos falar do primeiro, da disposição. Abre 2 Coríntios 8,17. Aí. Não perca Esdras. 2 Coríntios 8,17. Segunda Coríntios 8,17 é uma carta de Paulo e Timóteo para Tito. Aí ele fala assim, no 17: pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Tito está indo até vocês com muito entusiasmo. Está aqui para fazer a obra do Senhor. Nós precisamos de entusiasmo. Nós precisamos de motivação. Eu dei um recadinho agora há pouco aqui, que ontem era sexta-feira, feriado, era 8 horas da noite, eu estava ligando para os irmãos, alguns irmãos, que pudessem vir aqui ajudar, e eles estavam prontos. Ontem estava todo mundo aqui, dos que eu chamei, estavam todo mundo aqui. É isso que Deus espera de nós, limpar a igreja. Também, mas e a obra? E está pronto para falar da palavra do Senhor, testemunhar Jesus Cristo na nossa vida. É isso que Deus espera de nós. E a dedicação? Tem um versículo aqui que ele faz uma transição da disposição e da dedicação que vai encaixar direitinho para o que eu estou querendo falar essa noite. Olha lá, Colossenses 3, 23, 24. Colossenses 3, 23 e 24. Vamos lá? Colossenses 3, 23 a 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Tudo o que nós fizermos, tudo o que nós dispusermos a fazer, nós estamos fazendo para o Senhor. Ah, mas e quando eu não me dispuser? Eu estou deixando de fazer para o Senhor. Eu estou deixando de fazer para Cristo quando eu não me dispunha a fazer. Olha, não precisa abrir não, se você não querer aí. Tito 2,14 fala assim: não podemos fazer o que queremos, mas sim o que Deus ordena. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas
obras. O que Deus quer de nós é o reconhecimento daquilo que Ele fez. Ele quer que nós dediquemos, que nós nos dispusemos em função do reconhecimento daquilo que Ele fez por nós. Você consegue dimensionar o que Jesus fez por nós? Você consegue compreender o tamanho da grandeza? Nos concedeu a vida eterna, com a morte lá na cruz, com a ressurreição. Carregou sobre si todos os nossos pecados, o meu, o teu. Olha a grandeza da atitude que Deus toma para conosco. Agora, nós estamos reconhecendo mesmo isso na nossa vida? Na nossa prática do dia a dia? O tamanho do nosso reconhecimento define a preocupação que nós temos com o reino. Reconhecimento e prática. Porque se eu não praticar, eu não estou evidenciando o meu conhecimento. Qual que é a minha participação no reino do Senhor? Qual que é o templo que eu estou construindo? Eu consigo enxergar isso no reconhecimento que você tem na obra do Senhor que Ele fez? Amados, na história, nós vamos ver em Ageu, que eles desanimaram num período. E nós temos uma tendência natural, por sermos pecadores, por sermos seres humanos, de a gente desanimar no processo. E os israelitas, os judeus, eles desanimaram quando eles foram lá para construir Jerusalém. Abra em Ageu 2 Ageu, 2 Ageu, está antes. Ageu ele está antes de Zacarias. Então é Mateus, retornando, Mateus, Malaquias, Zacarias e Ageu. Ageu 2. Gente, Cosme, você está passeando só em livro difícil de abrir. Vamos lá. Ageu 2 fala assim: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Com esse desânimo, eles alegavam isso, que não tinha chegado o tempo de construir, porque eles tiveram muitos empecilhos no começo, muitas dificuldades. E aí eles falaram: nossa, diante dessas dificuldades, é Deus que não está querendo que nós construamos o templo. Então, vamos aquietar, vamos sossegai. Não era esse o propósito do louvor, mas vamos nos aquietar e vamos ficar esperando a mensagem do Senhor para que nós possamos, para a gente voltar a construir o templo, fazer o alicerce e dar sequência. E aí, na construção do seu templo, na construção do meu templo, em que parte que eu estou desse processo? Eu estou construindo? Você está construindo ativamente, ou você parou nesse processo e está aguardando? Como diz aqui em Ageu,
ainda não chegou o tempo ainda de construir o templo do Senhor. Eu me converti, eu lancei o alicerce, eu reconheci Cristo na minha vida, eu decidi servir ao Senhor, mas agora eu preciso dar aquele tempo, porque eu não sei o que Deus quer que eu faça. É assim que você tem trabalhado? É assim que você tem considerado a sua vida cristã? Foi para isso que Deus despertou Ciro, o rei Ciro da Pérsia, para que enviasse essas pessoas lá para Jerusalém, para que eles fossem para lá, iniciassem o processo e parassem? Será que seria esse o propósito? Não. Eles já tinham a ordenança do Senhor para que fizesse o templo. E nesse tempo aqui, em Ageu, nesse período, aí sim, onde está relatado em Esdras 4 e 5, entre Esdras 4 e 5, apareceu o profeta Ageu trazendo essa mensagem de Deus para eles. Você sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu nesse período? Deus pegou e falou assim: vocês plantam e não colhem. Vocês esperavam muito e colhem pouco. Olha lá, vai para Ageu 1:9. 1:9, está aí na frente. Vem comigo, ó. Ageu 1:9. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fez isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. E aí? Eles pararam. Não, eu entendo agora que o Senhor não quer que eu faça. E pararam. E aí eles estavam sofrendo consequência disso, mas eles não percebiam. Teve que ir um profeta Ageu para poder trazer a mensagem do Senhor para eles. Você acha que isso acontece só naquele tempo? Você acha que eles colheram consequências pela falta de atitude, de poder fazer o que Deus ordenou? É só lá que acontece isso? Será que não acontece para nós hoje, no dia de hoje, quando nós nos dispusemos e nós começamos a servir ao Senhor e a gente entende o processo de como funciona, e daí eu fico aguardando algo cair do céu? Será que Deus não pesa a mão sobre nós de alguma forma e a gente não planta e colhe metade do que poderia colher pelo fato de não estarmos com o Senhor? Quantas vezes nesse trecho fala que eles colocavam que ele colocava o dinheiro na alforja, parecia um saco furado. Vocês sabem o que é alforja? Alguém sabe o que é alforja? Alforja não morava no sítio, mas é uma bolsa de couro que se coloca assim atrás da cela assim, para poder carregar as coisas dentro, né? Hoje eu acho que não está tão moderno mais isso, mas no passado era. No passado era. Então, e aí? Como é que está o seu tempo? Como é que está o nosso templo? Como é que está a construção do nosso templo? O que seria o nosso templo hoje, fazendo um paralelo? Seria levar o Evangelho. Seria ser testemunha do Senhor. Porque nós já conhecemos a Cristo. Nós já reconhecemos Cristo. Nós já entendemos todo o processo. Mas e aí, estamos construindo o nosso templo? Nós estamos amando uns aos outros?
cuidando um dos outros? Mateus 6,33 fala que busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quais coisas? O resto. Em primeiro lugar, o reino do Senhor, as nossas necessidades, para que nós, as coisas desse mundo, para nossa necessidade, nos serão acrescentadas. Ah, Cosme, mas então eu vou ter que viver na igreja agora? Você acha que você tem que viver na igreja agora? Porque Deus falou isso? O que Deus está falando é a sua vida, é a minha vida. O que Deus está falando é aquilo que você vive no meio da semana, é aquilo que você pratica da palavra do Senhor. Aqui, nesse dia de hoje, nós estamos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Nós estamos ouvindo a palavra do Senhor para ver o que Ele fala nas Sagradas Escrituras. Mas eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso buscar conhecimento para que eu pratique. É disso, é isso que Ele está falando. É isso que eu quero colocar diante do Senhor. É isso que é colocar o reino em primeiro lugar. Eu queria também, tem mais um ponto que eu queria falar com vocês, que ele proveu os recursos necessários, porque quando o rei Ciro mandou esse pessoal para lá, ele proveu o recurso, que as pessoas levantaram lá, prata, ouro e condição de pagar pedreiro, condição de pagar o pessoal para poder fazer. Deus levanta o recurso para que a obra dele seja feita. Deus levanta o recurso. Se essa é uma preocupação nossa, sua, minha, já caiu por terra. Já caiu por terra, porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu não tenho tempo para isso. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estava confessando ao meu discipulador é o pastor Tomé. É privilégio, né? É privilégio mesmo. Estava confessando a ele, falei, pastor, eu tenho percebido que eu estou orando menos. Quarta-feira, isso foi antes de quarta ele pregou a respeito de oração, mas isso foi há uns 15 dias antes. Eu falei, pastor, eu estou percebendo que as minhas orações têm sido mais resumidas por causa de tempo. E aí nós conversamos a respeito tal, e aí eu já estava, aí ele me deu umas dicas tal de como fazer, como melhorar, e eu estou praticando. Então, não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Porque eu continuo fazendo as mesmas coisas. Então, Cosme, se não é uma questão de tempo, o que pode ser? Dedicação. Lembra que nós vimos no começo? Dedicação. Nós precisamos reservar um tempo do nosso dia, cada um tem a sua proporção de tempo que é possível reservar, e nos dedicarmos ao Senhor, nos dedicarmos ao TSD, tempo sozinho com Deus. Nós precisamos conversar face a face com o Senhor. Essa semana, estudando esse trecho, eu vi o quanto isso se assemelha com o nosso cotidiano. Quantas vezes a gente não desanima no processo da construção do templo do Senhor? Isso acontece comigo, e eu acredito que deve acontecer com vocês também. Nós não podemos desanimar. Em Esdras de 4-9, ele fala das dificuldades.
das vizinhas, o quanto que eles tiveram que lutar para poder conseguir construir o templo. E essa luta também se faz necessária hoje, para que possamos construir o templo. Outro ponto essencial que nós precisamos ter para a construção do nosso templo, construção do seu templo, de oferta ao Senhor. Ofereça o seu corpo, não é isso que nós ouvimos da palavra do Senhor? Nós precisamos da persistência. Persistência naquilo que nós fomos incumbidos de fazer. Quando eu falei assim, Senhor, eu quero construir esse templo, eu quero aprender do Senhor, eu quero a salvação no Senhor, eu quero uma vida eterna. Quando você e eu dissemos isso, nós muitas vezes não contávamos, eu não contava, que eu precisava ter muita persistência. Persistência na oração, persistência nas atividades de poder participar das celebrações, persistência diante do trabalho, que tem um amigo ali que está ali te dificultando as coisas. Persistência, persistência, persistência e persistência, porque as dificuldades vêm. As dificuldades vêm e elas vieram em todos os tempos. Às vezes nós lemos a Bíblia de forma resumida, e todo o contexto que aconteceu, e nós não nos damos conta do quanto aqueles homens sofreram para alcançar, para vencer todo esse processo. Eles tiveram que lidar com oposição, tiveram que lidar com desânimo, tiveram que lidar com fofoca, eles tiveram que lidar com diversas coisas. Nós temos que lidar com isso no dia de hoje? Quantas vezes eu não já ouvi aqui na igreja, o fulano passou por mim, não me cumprimentou, estou triste, estou chateado. Quantas vezes a gente não se dá conta de que a pessoa fez alguma coisa que me desagradou e eu não quero, vou desistir, essa igreja não é legal. Eu não gosto dos louvores dessa igreja, essa igreja não é legal, não é para mim, eu não gosto. Quantas vezes nós lidamos com essas coisas, meus queridos? Quantas vezes? Eu já passei por situações assim aqui. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque eu persisti. Persisti porque busquei o Senhor em primeiro lugar, e eu faço o possível para colocar o Senhor em primeiro lugar. As decisões que você precisa tomar, que eu preciso tomar na vida, cada decisão é aquele troco no supermercado que veio a mais. Aquele 10 centavos que veio a mais. Olha, a moça do caixa, o moço, você devolveu a mais. Ó, aqui, ó. Nossa, era eu que ia ter que pagar isso. Vocês já ouviram isso? Era eu que ia ter que pagar isso. Eu tenho um irmão que ele falava assim, antes de se converter, ele falava assim, eu dei o bote. Era espertão, era o mais esperto, eu dei o bote. Né? Ganhei ali, eu consegui levar vantagem na situação. Passou algum tempo dando bote, aí o filho dele aprendeu a dar o bote. A polícia pegou ele com o carro roubado, primeira vez, levou para a cadeia, ficou 3 dias lá, graças a Deus que a polícia pegou ele logo no primeiro dia, e aí ele teve que parar de dar o bote. Teve que parar de dar o bote. Resultado, estava com um rapazinho, um outro rapaz que também gostava de dar o bote, ladrão, assassino, matador, e eles tiveram que sumir daqui para não correr esse risco.
Queridos, não é o caminho dar o bote. Não é o caminho. O caminho é colocar o reino em primeiro lugar na sua vida, em todas as decisões que você tomar. Nós falamos da disposição, nós falamos da dedicação, nós falamos dos recursos que Deus provê em nossa vida, e nós falamos também da persistência nesse dia de hoje. E eu quero orar com os irmãos. Eu quero clamar ao Senhor que nos fortaleça nesse campo da nossa vida, para que o nosso templo seja edificado por completo, que as circunstâncias não nos leve a desanimar e a parar, mas que nós possamos ganhar forças para continuar. Vamos orar? Baixe a sua cabeça aí, ora comigo. Santo Deus, amado Pai, quero, Senhor, agradecer, Senhor, por esse momento podemos expressar, Senhor, a Tua palavra. Aprendemos do Senhor através da Bíblia que o Senhor coloca para nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nesse dia de hoje eu fui instrumento para isso, e os meus irmãos estavam prontos para ouvir a Tua palavra, porque isso vem do Senhor. Santo Deus, eu quero também, Senhor, pedir perdão. Perdoa-me, Pai, a mim, Senhor, e aos meus irmãos, Senhor, que estiver passando por situações que nós comentamos aqui, Senhor, de falta de persistência, de desânimo, Senhor, falta de motivação, Senhor, dedicação, que o Senhor os perdoa, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, seguir à frente, Senhor, e receber da Tua graça, Senhor, para uma vida completa no Senhor, ó Pai. No nome santo de Jesus que nós oramos, Senhor, agradecidos, ó Pai, e pedindo, Senhor, que estas coisas que aqui nós falamos hoje, Senhor, sejam uma prática, Senhor, e ao nosso cuidado para que não venha ocorrer ao longo desta semana e as que há de vir, Senhor. Nos fortaleça, nos dê, Senhor, a motivação correta, que é a Tua palavra. Amém, Senhor. Amados, esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Obrigado, queridos.